Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês alguns livros pra quem tá começando a ler, pra quem quer pegar gosto pela leitura, entrar nesse mundo maravilhoso da leitura, mas não sabe muito bem por onde começar, né? Então se você tá nessa situação ou você quer dicas de livros pra indicar pra amigos, é só continuar assistindo. Primeiramente, eu tenho que agradecer a pessoa que me inspirou pra gravar esse vídeo, que me deu essa ideia de gravar um vídeo pra quem quer começar a ler e não sabe muito bem por onde, que foi o meu pai, na verdade. Obrigada, pai. Um beijo pra você. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo, porque ele assiste todos os vídeos aqui do canal. Então, muito obrigada pela ideia de vídeo. Ele é uma pessoa que quer muito começar a ler, a ter esse hábito na rotina dele, mas não sabe por onde começar. Ele foi até a Livraria Saraiva procurando algum livro pra, de repente, começar a ler. Fora, é claro, vários outros livros que eu já indiquei pra ele, mas que ele não lê de jeito nenhum, né? Só que ele teve muita dificuldade pra encontrar livros com menos de 300 páginas, 200 no máximo, 200 e pouquinho, e ele não conseguia encontrar algum livro curtinho que ele conseguisse se interessar pra dar conta de ler, porque ele acha que mais do que 200 e poucas talvez ele não consiga ler. E tem muita gente que pensa dessa maneira. Nem sempre é assim, mas pra facilitar a vida do meu pai e de muitas pessoas que procuram esse tipo de livro mais curtinho, que prenda a atenção pra ler, que seja justamente um livro interessante pra quem tá começando a entrar nesse mundo da leitura, eu resolvi gravar esse vídeo com algumas dicas de livros que eu já li, que eu acho que realmente ajudam pra quem tá começando a se interessar mais. Eu vou dar dicas de livros de menos de 200 páginas pra vocês, o que é espetacular pra quem tá começando. Acho que isso já incentiva muito, apesar de eu não concordar que sejam apenas livros curtos que vão instigar vocês a lerem mais. Mas ainda assim, resolvi fazer esse vídeo em homenagem ao meu pai e a todo mundo que procura livros curtinhos aí pra ler, pra se interessar a ler mais. O primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é um livro de um autor que eu amo muito, que é o John Steinbeck, e é um livro que eu gosto muito também, que é Of Mice and Men. Eu tenho essa edição em inglês, mas em português ficou Ratos e Homens. Em inglês tem 119 páginas, em português deve ter um pouquinho mais, mas é uma história que vai voar, assim, porque é muito interessante, muito instigante, deixa a gente realmente curioso pra saber o final, e é uma história também que mexe muito com os nossos sentimentos, porque é uma história triste, ao mesmo tempo muito bonita, porque fala sobre o ser humano e as suas fraquezas, sabe? A nossa forma de lidar com as coisas e com as outras pessoas. Eu super indico esse livro se você tá procurando uma leitura instigante, rápida e muito gostosa de ler. E o segundo livro que eu tenho pra indicar pra vocês é um romance, então quem já gosta de romances, de histórias românticas com relacionamentos amorosos, vai com certeza gostar desse livro, porque apesar de ser romântico, ele é muito pé no chão, sabe? Então ele é muito escancarado, sabe? Ele fala as coisas como elas realmente são. As relações amorosas no livro, elas são não tão melosas, sabe? Elas são mais realistas mesmo, e é uma história surpreendente, daqueles livros que tem um final assim, tipo, nossa, não esperava por isso, sabe? E ele é bem curtinho também, ele tem 141 páginas, é uma história que com certeza vocês vão devorar rapidinho, uma linguagem super fácil de ler, super acessível. Eu indico muito pra quem tá começando aí no mundo da leitura também. Trouxe pra essa lista também uma indicação nacional, tem várias outras que eu poderia indicar aqui pra vocês, mas essa foi uma que eu já li, que eu achei aqui fácil na estante, que também não chega a ter 200 páginas, tem 198 páginas nessa edição aqui, que é a edição de bolso da Companhia das Letras. Esse é o Dois Irmãos, do Milton Ratum, e teve adaptação já pra minissérie da Globo não faz muito tempo, com Cauã Raymond e tudo, e é uma história também avassaladora, daquelas histórias que super prende a sua atenção, que você fica embasbacado durante a leitura. Super recomendo pra vocês que gostam de livros que trazem também os sentimentos à tona, que trazem temas familiares, assim, né, disputas, intrigas, e é um livro sensacional que eu indico muito pra vocês, especialmente por ser nacional, por conversar bastante com o leitor brasileiro, né, falar sobre a nossa cultura, sobre o nosso povo, então eu acho espetacular, indico demais pra vocês. Outro livro que eu indico muito, e esse pra todo mundo assim mesmo, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Tem resenha aqui no canal, então se você quiser saber mais sobre a história, entra aqui nesse link aqui nos cards e vai assistir a resenha. Não tem spoilers, mas gente, esse livro realmente é um livro que você devora, que você lê assim voando também. É em formato de fábula, então aqui os animais falam, né, conversam entre si. É um livro de leitura muito fácil, que geralmente todo mundo consegue ler muito rápido, e ele tem 147 páginas, então é um livro muito fluido, com uma linguagem muito facinha. Tem ainda por trás um contexto histórico, social, político enorme, assim, então se vocês tiverem curiosidade depois da leitura, vocês podem pesquisar mais a respeito. Pra quem gosta de livros que tem uma temática, assim, também política por trás, essa é uma excelente pedida. Ainda nessa pegada de histórias lúdicas, eu vou indicar pra vocês um livro de contos e de contos de fadas. Então esse aqui é o Contos de Fadas e suas versões originais, da editora Wish.
existe. Aqui a gente tem vários contos de fadas, então você pode ir lendo um por noite, né, um a cada 2 dias, enfim, conforme o seu ritmo, e você vai perceber que essas histórias aqui não são aquelas histórias super fofas à la Disney, sabe? São as histórias reais, originais, né? Não vou colocar reais porque são contos de fadas, mas são histórias muito mais interessantes do que a gente imagina. Então dá pra mergulhar mais ainda na história, porque tem várias ilustrações, né? Uma edição bem caprichada pra quem tá adentrando aí o mundo da leitura. E eu vou comentar com vocês aqui alguns dos contos de fadas que tem nessa edição, ó. Tem A Bela e a Fera, O Gato de Botas, Rumpelstiltskin, O Bravo Soldado de Chumbo, A História dos Três Ursos, As Roupas Novas do Imperador e muitos outros. Então fica aí a minha dica também se você gosta desse tipo de história. Mudando completamente de clima agora, vou indicar pra vocês um thriller psicológico que é muito instigante, que vai te deixar assim com os sentimentos à flor da pele também. Esse é o Canção de Ninar, da Leila Slimani, e essa é uma história muito sinistra que vai mexer com o seu lado maternal especialmente, vai te deixar assim muito nervoso em alguns momentos, porque vai falar aqui de violência, tem algumas coisas aqui bem complicadas de se digerir, mas é um livro que vai fazer você ir correndo até o final pra saber o que vai acontecer com esses personagens. Então é um livro que eu indico muito. Thrillers são ótimos livros pra quem tá começando no mundo da leitura, porque eles realmente te deixam muito curioso, muito instigado a saber o final. Esse livro é sensacional pra isso, independente de você gostar ou não do final, concordar ou não com o final. Mas ele tem 191 páginas e também é um livro aí de menos de 200 páginas pra você colocar na sua listinha de leituras. Agora voltando para histórias leves, gostosinhas, fáceis de ler, eu vou indicar pra vocês A Teia de Charlotte. Eu tenho essa edição em inglês, Charlotte's Web, e esse é um livro que você vai ler assim num piscar de olhos também. Ele tem 191 páginas, eu acho, ainda assim, menos de 200. Aliás, 184 páginas. Então essa é uma história que você vai ler num feriadão, na beira da piscina, de férias, enfim. Você vai ler num piscar de olhos e você vai tirar lições de vida aqui muito interessantes também. Tem umas lições de moral, né, já que é uma historinha assim meio lúdica também. Eu adorei, cara. É uma história muito bonita, sensível, que vai mexer com seus sentimentos também. Já entrando no campo da fantasia, eu vou indicar pra vocês O Dragão de Gelo, do George R.R. Martin, que é o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, e esse é um livro ilustrado dele com uma pegada um pouco mais infanto-juvenil, assim, um pouco mais leve, meio lúdica, assim como A Teia de Charlotte, que eu indiquei pra vocês. Esse é um livro também muito leve, muito fluido, de leitura, assim, super fácil. Esse aqui vocês leem em um dia, sério, sem brincadeira. Mesmo quem não tem muita experiência em leitura, com certeza vocês leem em 1, 2 dias no máximo, assim. Ele tem 120 páginas e é um livro muito gostoso de ler, assim, muito prazeroso. Você vai ler numa sentada e é um livro pra quem tá realmente começando a adentrar o mundo da leitura, da literatura e quer se envolver também com histórias mais fantasiosas aí, né, entrar no mundo da fantasia. E também uma super dica para ler para os filhos, né, pra crianças, pra adolescentes. E o último livro que eu tenho pra indicar pra vocês, ele é bem diferente de todos esses que eu já indiquei, porque ele é ficção científica, ele também traz uma coisa meio fantasiosa e uma experiência diferente pro leitor. É uma leitura não tão fácil, no sentido de tentar entender o que tá acontecendo aqui na história, porque ela não é tão linear, tão certinha, sabe? Aquela coisa assim, entregue de mãos beijadas, sabe? De começo, meio e fim, etc. Você tem que ficar ali matutando, sabe? Refletindo a respeito da história, mas é uma história super interessante e, a propósito, foi a história que inspirou a série Lost, que muitos de vocês já devem ter assistido, eu assisti também na época e adorava. Então ele tem esse quê de mistério, do que está acontecendo e tal, assim como Lost. É uma super dica aí, especialmente pra fãs da série também. Então ficam aí as minhas dicas de livros que podem instigar a curiosidade de vocês, que podem fazer com que vocês se interessem em ler mais, em finalizar as leituras, porque eu sei que muita gente tem dificuldade em terminar de ler um livro e acaba se desmotivando com isso. Então às vezes se você realmente pegar um livro menorzinho, que você consiga ter aquela sensação de, nossa, concluir essa história, talvez você se empolgue aí pra ler mais, pra pegar outros livros pra ler. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Inscreva-se aqui no canal também pra receber os novos vídeos. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijão e até lá! Tchau, tchau!